Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar a história da treta, da grande briga que causou o fim de uma das bandas mais famosas dos anos 60 e 70. Eu tô falando de Creedence Clearwater Revival. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livro, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem 3 textos inéditos por semana e pode participar de debates, cursos e workshops só para assinantes do site. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão curtir bastante. Galera, uma das bandas mais adoradas, né, uma das bandas mais populares ali da virada dos anos 60 para os 70 foi o Creedence Clearwater Revival, né. O Creedence, ele teve uma carreira, ele tem muitas músicas muito famosas, né, de Born on the Bayou, com Fortunate Son, com Have You Ever Seen the Rain. Ele tem tantas músicas, Who Stopped the Rain, tanta música, tanto clássico do rock, né, que a gente esquece que essa é uma banda que durou 4 anos. É impressionante, assim, né. O Creedence Clearwater Revival, eles lançam o primeiro LP, só para não me enganar aqui, tá, para não falar besteira, em julho de 68, e eles lançam o sétimo em abril de 72. Ou seja, em 4 anos e pouco, né, eles lançam 7 LPs de estúdio, com um monte de discos ao vivo, um monte de singles e tal. Eles chegam a lançar 5 discos em 2 anos, galera. É uma coisa impressionante. Entre julho de 68 e julho de 70, eles lançam o disco de estreia deles, o Creedence Clearwater Revival, o Bayou Country, o Green River, que é um disco clássico demais, Willie and the Poor Boys e Cosmos Factory, ou seja, num espaço de 24 meses, 5 grandes LPs do rock. A carreira do Creedence Clearwater Revival é muito curiosa também, porque muita gente que ouve o Creedence acha que eles são uma banda, assim, do sul dos Estados Unidos, né, por causa da música country, né, da música com sotaque sulista que eles faziam, né. Mas eles eram uma banda da Califórnia, da costa oeste, né, eles eram uma banda de El Cerrito, né, que é uma região ali da área de São Francisco, né, eles eram uma banda urbana, né, que fazia um som completamente rural. Muita gente ouve e fala: "Pô, esses caras devem ser do Alabama, né, eles devem ser da Geórgia". Não, eles eram ali do ápice da contracultura, São Francisco no final dos anos 60, mas faziam essa música com essa pegada super sulista, assim, né. E todos os grandes clássicos do Creedence, né, o Creedence era um quarteto formado por 2 irmãos, o John Fogerty e o Tom Fogerty, né, além do baixista Stu Cook e do baterista, o Doug Clifford. Eh, o John Fogerty, ele era o grande gênio da banda, né, ele era o cara que compunha todas as músicas e tal. O Tom Fogerty era o irmão mais velho, ele era 4 anos mais velho que o John Fogerty, né, então deve ter sido muito difícil para ele também, como irmão mais velho e tal, ver o caçula, que era muito mais talentoso artisticamente do que ele, meio que dominar a banda, né, que foi o que aconteceu. O John Fogerty começou a compor todos os grandes sucessos do Creedence Clearwater Revival e virou meio que o líder da banda, né. Vamos passar para frente, né, a gente tá falando de 68, vamos pensar o que está acontecendo agora, tá. A gente está em 2025 e o nosso amigo John Fogerty, que fez 80 anos agora, ele acaba de lançar um disco chamado Legacy, em que ele regrava todas as músicas do Creedence Clearwater Revival. Mais do que isso, é um trabalho de cópia exata, não são novas interpretações das músicas do Creedence. Ele inclusive tentou usar os mesmos instrumentos que eles usaram na época em que eles gravaram o Creedence. Ele regravou as músicas, ele pegou as fitas originais e ele foi lá e ele tirou faixa a faixa, eu vi uma entrevista com ele sobre isso, para ele recriar as músicas idênticas às primeiras, né, as primeiras versões. E por que que o John Fogerty está fazendo isso? Por que que alguém pegaria músicas clássicas como Fortunate Son, Have You Ever Seen the Rain e tal, e regravaria igualzinha às versões que ele fez há 50 anos atrás? Bom, por uma razão simples, o John Fogerty não é dono dos fonogramas deles, não é dono das músicas deles, eu vou contar essa história, tá. O Creedence, desde o início da carreira, ele foi, contratado de uma gravadora chamada Fantasy, né, e a Fantasy era de um cara chamado Saul Zaentz. O Saul Zaentz, além de dono de gravadora, ele também era conhecido como produtor cinematográfico. Eu tive a sorte de entrevistar o Saul Zaentz uma vez, porque ele fez aquele filme O Paciente Inglês, ele produziu esse filme
E era um cara super conhecido, ele tinha produzido Um Estranho no Ninho, em 84 ele produziu Amadeus, que ganhou um monte de Oscar, ele é um cara muito fodão, assim, de Hollywood. Eu fui fazer essa entrevista do paciente em inglês, o Saul Zaentz estava lá, e eu aproveitei e fiz várias perguntas sobre a Creedence, a gente falou bastante, mas não era um assunto que ele gostava muito, sobre o qual ele gostava muito de falar. Ele não gostava muito de falar por quê? Porque, eh, quando dentro da banda estava tendo as brigas entre o John e o Tom Fogerty, né, o Saul Zaentz tinha assinado com a banda um contrato meio draconiano, assim, né, que ele, pagava pouquíssimo para os caras de royalties, era um contrato daqueles de banda de, sabe, primeiro contrato da banda, só que a banda explodiu, né, os 5 primeiros discos do Creedence especialmente, os 7 primeiros na verdade, eles explodiram, foi tudo número um, os discos venderam milhões de cópias, né, e o Saul Zaentz ganhou muita grana, a banda também ganhou, mas deveria ter ganho bem mais, né, isso causou muitos atritos entre eles e o Saul Zaentz, na verdade entre o John Fogerty e o Saul Zaentz, porque o que acontece é que os 3 da banda, o Stu Cook, o Doug Clifford e o Tom Fogerty brigam com o John Fogerty e eles vão para o lado do Saul Zaentz, eles inclusive vendem as partes deles nas músicas e os fonogramas e tal para o Saul Zaentz, que fica dono de 75%, digamos assim, da banda, né. Em 1972, o Creedence acaba, né, por causa das brigas internas aí entre os 3 e o John Fogerty. E o que acontece? Os 3 ficam do lado do Saul Zaentz e o John Fogerty fica sozinho nessa briga. Só que o Fogerty ainda tinha contrato com a Fantasy, devia vários discos para o Saul Zaentz, ou seja, os primeiros discos da solo da carreira do John Fogerty também foram feitos por essa gravadora, para o Saul Zaentz, um cara que ele odiava e que odiava ele de volta, né. Eu sei que ele decide sair do contrato e ele cede os royalties dele das músicas do Creedence para o Saul Zaentz, que fica dono de praticamente 100% e durante muito tempo ganhou milhões de dólares, incontáveis milhões de dólares com a discografia do Creedence, né. Chegou uma época que o John Fogerty, ele passou acho que 10 ou 15 anos, se não me engano, sem tocar músicas do Creedence. Por quê? Porque cada vez que ele tocava uma música do Creedence, quem ganhava dinheiro era o Saul Zaentz, o produtor, né, então ele se recusava a isso, ele começou bem depois, então a tocar de novo as próprias músicas dele, né. Bom, o Saul Zaentz em 2004 ele vende a gravadora Fantasy para uma outra empresa chamada Concord, né, e o Saul Zaentz morre em 2014, né. E desde que o Saul Zaentz, vendeu a digamos a herança musical do Creedence para essa gravadora Concord, o John Fogerty sonha em fazer algum acordo para recuperar os direitos dele às músicas que ele compôs, né. E o John Fogerty consegue eventualmente. Primeiro a Concord, a gravadora, esse gravadora, selo e tal, concorda em dar de volta para ele os royalties que ele tinha cedido para o Saul Zaentz. E agora, em 2023, ele fecha um acordo e ele é bizarro isso, ele compra o próprio catálogo dele de volta. Olha que coisa, o cara é ser obrigado a recomprar uma música que 50 anos antes ele tinha dado de lambuja para um produtor. Só que ele decide também agora gravar esse disco chamado Legacy, né, que é uma regravação passo a passo, né, de todas as músicas dele. Detalhe, as músicas que ele compôs, né, porque muitas músicas que o Creedence gravou, que foram um sucesso, não eram composições do John Fogerty, né, Midnight Special, Suzy Q também não era dele e tal. Mas ele regravou todas as músicas famosas que ele compôs, né, e ele tá agora numa turnê, eh, tocando com os filhos e tal, tocando essas versões super, eh, fiéis, fidedignas aí às originais. E toda essa briga, todos esses problemas, né, internos do Creedence, o que acon que eles causaram foi o grande afastamento, né, uma ruptura total dos 2 irmãos, né, do John e do Tom Fogerty. O Tom Fogerty tem uma carreira muito triste, né, depois, por quê? Porque ele numa transfusão de sangue, ninguém sabe exatamente como, mas ele vira, soro positivo, né, e ele morre de AIDS em 1990, sem fazer as pazes com o irmão, né. Tem, assim, relatos de brigas, até assim, no leito de morte do Tom Fogerty, dos 2 irmãos, eles tentando, assim, conversar e tal, e o Tom Fogerty teria falado para o John: "Ah, o Saul Zaentz tinha razão, você não presta". Até no final da vida,
o Tom Fogerty não conseguiu, perdoar o John Fogerty pelas brigas que eles tiveram, ou seja, esses problemas corporativos, esses problemas empresariais da banda causaram também um rompimento entre os 2 irmãos, um dos mais tristes da história do rock, eu acho, né, porque era uma banda de um sucesso absurdo, né, uma banda que ao vivo era inigualável, assim, todo mundo que sabe, tem um doc sobre eles, um filme concerto na Netflix, estava até há pouco tempo, que é sensacional. Você já viu algum filme, algum vídeo ao vivo do Creedence? Pô, que banda, né? A voz do John Fogerty, com uma banda, assim, 4 caras fazendo aquele som até, em alguns momentos, até meio um proto-punk até, né? Fortunate Son é quase uma música punk, né? De 15, 10 anos antes do punk, né. E essa pegada country, sulista, mas também com essa uma certa pegada contracultural, né, porque eles surgem exatamente ali naquele período da virada dos anos 60 para os 70 em São Francisco, ou seja, eles eram talvez a banda mais pesada, mais rock and roll daquele período ali nos Estados Unidos. Que banda sensacional o Creedence, e que pena que ela foi sempre marcada por esses problemas entre os 2 irmãos. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos, exclusivos para o site, que eu escrevo toda semana, além de cursos, debates, workshops, tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.